Eu vim fazer companhia. Não terminei, não, do Hoffman. Não consegui. Mas não Mas foi vou terminar. uma grande perda, não, Ana. Muda pouca coisa. Então, eu É, percebi isso. É muito parecido, né? Até onde eu li, por é, enquanto. foi O que muda. totalmente. Aliás, cara, bota pra gravar logo. Tá gravando já? Tá Ah, gravando. tá. Eu senti que muda muito só o estilo de contar a história. Que cada um tem um estilo literário muito assim distinto. O do Mar enrola, bota de detalhes, e isso é muito dele. E o Hoffman não, é tipo mais seco. Isso Aí aí eu senti. O do Maia eu achei mais a leitura mais cansativa. Tinha horas que eu dava uma paradinha, e voltava. ele é muito assim. Eu só li dele Conde de Monte Cristo, né? Do Dumas. Mas ele enrola, imagina Os Miseráveis, só que num detalhamento que você fica assim, mas meu Deus, pra que isso? Ele me lembrou muito Vitor Hugo em alguns momentos, assim, em vez de ele contar o que está acontecendo, ele conta o que aconteceu antes. Às vezes ele conta o que vai acontecer, o que está acontecendo naquele momento, em outro lugar, para depois voltar na história. Aí você se perde. Muito fácil. Isso, eu li. Eu li o Conde de Monte Cristo. Eu tiro o carnaval geralmente para ler. E aí eu fiz uma maratona do Conde de Monte Cristo. Eu não sabia quando era de dia, quando era de noite, se eu tinha almoçado, se eu não tinha almoçado. Todo mundo viajou. Eu disse, não quero, vou ficar em casa sozinha. Fiquei em casa só eu e meu cachorro. E li o Conde de Monte Cristo no feriado de carnaval. Eu falo para todo mundo, foi o melhor feriado de carnaval da minha vida, foi esse. Foi Nossa, muito tudo que eu gostoso. sonhava agora era ter um feriado desse pra mim. Tudo. Então, foi o melhor. É bom. Antigamente eu conseguia ficar assim, organizar as coisas durante a semana e conseguir uma sexta-noite até um domingo de manhã, assim, sem ter que olhar para a cara de ninguém. Hoje em dia eu não consigo mais, não. Nem feriado. Ai, mas é gostoso. É muito bom. Para poder fazer isso, tem que sacrificar horas de sono. Se eu pegar para ler de madrugada, eu consigo ler tipo mais 8 horas, 9 horas direto. Mas aí eu troco uma noite, aí tem que trabalhar e não dá. Fica só o bagaço no outro dia. Eu abandono todo mundo, eu abandono as filhas, fica todo mundo chateado. Sai todo mundo, deixa aqui quieta. A gente precisa, né, desse momento, né? Poxa. Porque eu recarrego as minhas baterias assim. Pegar um livro bom e fechar a janela do quarto e fingir que o mundo não existe. Aí eu recarrego. Eu não sei se vocês me vissem no dia a dia como é que eu leio, vocês iam dar risada. Mas tudo bem, porque eu leio no sinal, quando vou atravessar a rua, abro o livro, eu leio quando tô no elevador, eu leio quando tô almoçando, eu leio quando eu vou no banheiro, tipo, é tudo quebrado, tanto que às vezes eu paro a frase no meio, de parar a frase no meio, entendeu? Não tem como. Mas só voltando para a questão do livro, né? Foi meu primeiro contato com o Dumas, eu nunca li nada dele. E eu achei, a gente comentou isso lá, mas eu achei que foi ruim começar pelo do Dumas para depois a gente entrar na do Hoffman. Porque a gente sente falta desse. Como é que eu posso dizer? Sente falta não, a gente fica meio, depois de passar por aquele negócio do Dumas longo, meio enrolado, aí a gente fica meio com preguiça de ir pro Hoffman. Tipo, eu só fui porque era o original mesmo e tinha que ler, tinha que entender. Eu acho que essa troca favoreceu ao do mar, porque pouca gente ia ler dele depois, sabe? E das diferenças da história, eu acho que a gente sentiu muito isso, né? Da dinâmica do contar a história. Mudou alguns nomes como é que eu posso dizer? Da família, mudou alguma coisa assim, mas nada que tirasse a essência da história, não. Eu confesso que se eu tivesse dado um intervalo muito grande entre uma e outra, eu não ia perceber
as diferenças das nuances, não. Talvez eu ia levar como se fosse a mesma coisa e li Hoffman, ou li do Mar, ou não sei quem eu li. Eu ia ficar meio assim. Ah, eu também. Mas, assim, na minha cabeça, eu criei uma teoria de que foi proposital, que a Zaha sabia disso. E eles falaram assim: olha, a versão do Duma é mais chatinha. Vamos colocar ela primeiro, porque aí a gente vence o povo, entendeu? E acaba que, depois que a gente lê a história e entende que são duas versões, uma era original, se a gente não lê a original, fica aquele sentimento de trabalho inacabado, né? Então, eu acho que eles fizeram isso aí totalmente proposital, colocar a versão do Dumas. Aí eles vêm com a história, com a justificativa de que foi a mais comercializada e etc. Mas desde que eu conheci, e eu acho que isso foi naquela época, porque hoje, desde que eu conheci o Quebra-Nozes, eu já sabia que era o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. Eu já sabia que era esse nome. E esse nome é a versão do Hoffman. Mas assim, foi uma leitura que me pegou de surpresa, porque eu sabia muito pouco. Eu não assisti nenhuma adaptação. Eu conheci o balé, assim, de ouvir. Nunca de parar para poder prestar atenção na história que o balé estava representando, né? Então, eu não sabia muito bem o que ia retratar. Eu sabia que tinha uns ratinhos, mas eram uns ratões, umas coisas, assim, bem grotescas. Isso me pegou de surpresa. E gostei muito da teoria que Jean trouxe na resenha dela. Caso vocês não tenham assistido, recomendo. Porque tem um pouco aí dessa vida pessoal do Hoffman, né? Ele era uma figura bem problemática na vida particular dele, casamento, relacionamentos, doenças sexualmente transmissíveis, um cara meio vamos botar assim, um tanto corajoso, né? Porque ele desafiava as coisas e sabia que isso ia repercutir nele, e mesmo assim não parava de satirizar, de fazer piada com o pessoal do governo. Isso me surpreendeu. O do Mar eu já conheci um pouquinho mais, porque eu tive a gente estava conversando aqui, né? A minha época de o Conde de Monte Cristo. E eu sou apaixonada. Eu vi a adaptação primeiro, aí depois eu li o livro, e eu achei o Dumas um autor prolixo, né? Eu já tinha ouvido falar do professor Rodrigo e tenho que concordar. Eu acho que ele trouxe, sim, mais elementos dentro dessa história, portanto que é um pouco maior, mesmo sendo uma história bem curta. Ele tem toda essa questão de vou te contar uma história. Eu já percebi que isso pode ser característico dele. Eu tenho que ler ainda mais algumas obras do Dumas para bater o martelo, mas tanto no Conde de Monte Cristo quanto aqui, ele traz esse ar de tipo, eu tenho que te contar uma aventura, eu tenho que te contar alguma coisa, e ele traz essa questão lúdica de tipo assim, não é uma história simples, eu tenho que te explicar tintim por tintim para você entender. Então ele era um grande contador de histórias. E o iniciozinho eu preferi a versão do Dumas, dessa questão lúdica, aquele capítulo que a gente leu todo mundo junto. Eu acho, Ká, que ali ele fez o que o Hoffman estava fazendo e não fez. Porque o Hoffman não conta pra gente que ele tá contando uma história para duas crianças, e ele tá, né? Então ele fez isso. Ele colocou dentro do texto uma introdução que talvez o Hoffman tenha feito na vida real quando contou essa história pela primeira vez. Eu acho que é mais ou menos que nem quando a gente pensa no Tolkien, né? Quando ele vai começar o Hobbit, que é o carro-chefe, onde iniciou todo o universo dele, que ele fala, eu tenho que falar sobre uma criaturinha que vivia numa toca e etc e tal. E isso é muito bonito, quando você vê o autor se colocando, falando assim, eu tô te contando uma história, uma coisa íntima minha, uma coisa criada por mim dentro do meu imaginário. Isso traz uma grande relação, né, da gente que está lendo com talvez a pessoa por trás da caneta. Isso eu gostei muito no Dumas. Mas o Hoffman, eu achei a escrita dele mais enxuta, assim, tipo. E eu acho que
ele não tentou florear ou enganar ou fazer muito rodeio. Ele contou, e é isso aí, acabou, entendeu? Essa história não tem piriri popopó, não vou inventar, não vou vir aqui falar para vocês que eu estava contando isso para não sei quem, e não tem, assim, o sentimento que eu tive realmente foi um conto de fadas, bem... essa história, você tira a alegoria que você quiser e fica aí entre você e o texto. E o do Dumas, não. Do Dumas eu senti mais ele tentando... ali no iníciozinho ele tenta situar, né, as crianças das diferenças culturais. Teve mudança, ele coloca o papel da ama, e na história do Hoffmann era uma irmã mais velha, se eu não me engano. A gente vê também ali algumas características do Drosselmeyer também diferentes. A dinâmica familiar em si fica mais ou menos a mesma coisa, né? E a gente tem o final bizarrinho da menina com, sei lá, no máximo 9 anos casando. E um tanto estranho, mas quando a gente pega contos de fadas, sempre assim, coisas assim absurdas, e que hoje em dia tem todo um ramo da literatura voltado para contos de fadas, que eles conseguem literalmente tirar leite de pedra, né? Porque eu falei com vocês, acho que está aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Eles tiram, assim, interpretações psicológicas que eu fico de queixo caído, que eu falo, como assim? Você leu esse conto de fadas e você entendeu isso, você consegue tirar a alegoria para isso. E eu senti mais abertura para isso dentro do trabalho do Hoffmann. Do Dumas, eu sinto que ele estava contando uma história quase como se fosse um romance, não necessariamente um conto de fadas. Tem, sim, a característica do conto de fadas, mas era mais como se fosse um conto, né? Um conto, 100 e poucas páginas. E o do Hoffmann, não. Ele vem ali para chocar, não explica muita coisa, e é isso aí mesmo, e ponto final. Gente, vocês querem falar? Não vou monopolizar aqui, não. Passo a palavra. Vou chamar pelo nome. Um pouquinho da minha experiência com o livro. Eu não tinha nenhum contato com Quebra-Nozes, eu não conhecia a história. Na verdade, sou bem iniciante quase em tudo, né? Eu fico super empolgada com tudo. Na primeira leitura do Tomás, eu gostei de início, essa introdução, eu fiquei... Quando ele começou a contar a história lá, eu fiquei... essa prolixidade dele aí eu também notei, mas não me incomodou muito não, porque eu acho que como eu não conhecia a história do Hoffmann, eu fui levando. E só achei, assim, a Mary, né, Marie, não sei, muito, né, foi demais. Acho que ele deu uma exagerada ali nela, eu senti um pouco forçado. Aí na hora que eu cheguei lá no Hoffmann, eu também, só não senti a diferença maior mesmo, foi só da questão da ama e da irmã, o resto ali eu via a diferença, mas não me incomodou muito não. Mas sim, eu gostei mais, sinceramente, do Dumas. Não sei se é porque eu li, igual todo mundo falou, né? Porque colocou primeiro de propósito ali, né? Ficou mais curtinho, aí como você já sabia meio que ia acontecer ali, você foi lendo. Eu acho que a leitura ficou muito veloz, assim, que você já sabia o que ia acontecer, né? Então, mas eu gostei muito. A história me surpreendeu, achei bem bizarro mesmo. Engraçado, eu não li com aqueles olhos que aquela coisa que a gente falou no vídeo dela. Mas eu senti uma coisa sombria assim no Padrinho. Mas eu porque assim, nem passou pela minha cabeça isso. Depois que você levantou aquela bola lá, eu falei assim, gente, será que foi isso? Porque eu sabia assim que era estranho ele estar ali na história e tudo mais, mas não tinha nem passado na minha cabeça aquela questão. Depois eu fiquei assim, e eu fiquei com aquele sentimento mesmo dele. Ele é muito sombrio, muito estranho, mesmo no finalzinho ali, ele ainda não me desceu, assim, tinha alguma coisa nele que me incomodava. Talvez seja isso mesmo. Olha, eu concordo. Quando a Jean levantou essa questão do que poderia representar, né, o Drosselmeyer, eu fiquei assim meio... Faz um pouquinho de sentido, tá?
porque vamos colocar assim, esse fantástico, né, nos contos de fada, eles tendem a puxar pro bizarro, pro grotesco, pro desconforto, porque é uma coisa que choca, né? Choca e fica gravado na memória. A gente não consegue esquecer essas coisas mais fortes, por assim dizer, né? E ele fez isso muito bem, porque a parte dos ratos, a cena da princesa feia, o rato de 7 cabeças, Rato de tudo sete isso. cabeças foi bem estranho. Depois eu vi um vídeo lá da Tati, ela levanta aquela questão também do. Eu fico assim, eu fiquei pensando nessas coisas de verdade. E essas ilustrações aqui são muito boas. Eu fiquei incomodada com as descrições que ele foi trazendo, porque eram realmente muito. Chocava porque era estranho. E essa questão do estranho é totalmente pro choque, entra no imaginário. O Dudumar, eu acho que ele adoçou demais os personagens. O iniciozinho, então, depois parece que tem umas horas ali que parece que ele cansou de forçar um pouco a barra e não pesa tanto a mão. Mas no início que ele começa, ele vai descrevendo as crianças, ele coloca as crianças assim num melodrama, num quê de brincadeira, numa atmosfera de tipo lúdica, que eu fiquei, nossa senhora, essas crianças têm uma imaginação incrível. E ele traz muito isso, né, dessa importância da imaginação. Por isso que quando a Jean comentou dessa teoria desse olhar mais engessado, para essa busca da brincadeira, para essa busca do lúdico, da infância, também deu uma conversada um pouquinho com o próprio olhar inconsciente que a gente vai tendo durante a leitura, né? Eu fiquei surpresa porque, na minha cabeça, plágio seria crime, né? Mas essa versão do Mar deu super certo. Eu não sei se teve autorização do Hoffman, parece que não, né? Não, em nenhum lugar parece estar dizendo se teve ou não a autorização. Mas eles chegaram a ser quase que conterrâneos, né? Aí eu fiquei pensando, será que isso chegou a ser revisto? Porque o Dumas não fez uma tradução da história do Hoffman para francês. Ele contou outra história em cima dos elementos do Hoffman. Eu fiquei pensando que isso tecnicamente seria plágio, né? Não sei se na época tinha algum órgão para regulamentar, porque em Dom Quixote eles chegam a falar sobre essa questão do plágio, de que o plágio existia já e Mas que pouco. assim, cara, só te interromper um pouquinho. Em Don Quixote é diferente porque o cara assumiu a autoria de tudo. Ele falou que era ele. E continuou a história. Aí o negócio pesa. O do Mar, eu não sei como é que foi isso, mas a gente tem várias coisas assim. A gente tem várias traduções aqui no Brasil, que é assim, tradução e adaptação de fulano de tal. Que aí tem breves adaptações, né? Verdade. Com pessoas famosas. Clarice Lispector traduzindo coisas e fazendo adaptações ao estilo dela. Tem vários livros assim. Inclusive, se você não prestar atenção, tem algumas mudanças. Você está lendo uma outra história com algumas nuances diferentes e não percebe. Então, eu não sei se dá para a gente chamar de reconto, mas isso existe hoje, né? Essas traduções que fazem breves adaptações. E quer queira, quer não, quando você faz a tradução, para tornar a coisa mais viável, às vezes, para o público, e palavras que não existem em outras línguas, ou que têm conotações diferentes, existe uma adaptação livre do tradutor para isso. Hoje em dia, algumas traduções, inclusive, deixam de traduzir expressões e colocam mesmo, quando é uma língua muito diferente. O russo, vai deixar lá uma expressão em russo, porque a gente não vai achar uma língua em português tão parecida. O do grego é o mais difícil de todos. O do grego, a gente tem dificuldade hoje de entender o que é a virtude e excelência do herói,
porque a gente não tem em português o que expressa aquilo ali. Então a gente confunde, a gente fica esperando, o herói buscando a sua virtude. E aí a gente confunde, porque não é a virtude que a gente imagina, nossa, e não existe a palavra. Né? Então, tem essas adaptações. Tu bateu num ponto importante, que nem eu comprei Esaú Jacó. Veio com a nova norma ortográfica. E quando o Machado escreveu, ele escreveu lá causa, não coisa. E aí? Aí já é errado, não tem que botar na nova norma ortográfica 1. O livro do Machado, gente, pelo amor de Deus. Eu até comentei com a nova norma. Eu achei esquisito também essa questão de ter duas formas de falar. Tá mais para mais alguém? Que tá bem baixinho para mim. Tá baixinho mesmo. Tá ouvindo agora? Tá melhor, tá melhor. Deixa eu fazer um treco aqui, se eu consigo. Eu tô tentando falar bem próximo aqui, é só no computador. Eu falei, eu achei meio estranho mesmo também. Eu fiquei pensando essas duas formas de contar a história, né? Que o outro sabia, o Hoffman sabia, deixou, porque ele achou que eles eram já famílias, né? Não sei se falava alguma coisa disso, porque é praticamente a mesma história, né? É quase, tirou um pouquinho, né? Como se desse uma... O outro está mais enxuto do Hoffman e o outro expandiu um pouco, né? Ele floreou mais e tudo mais. Então, mas eu gostei dos dois, eu gostei mais do Hoffman também. Eu vi lá que tem, né, as coisas meio estranhas, bizarras, de terror, essas coisas assim. Mas que eu acho que hoje em dia, cada vez mais as historinhas que a gente vê é muito da Disney, né? Que é muito docinho. E aí, se a gente for ver, por exemplo, eu achei que de lá, eu acho que a gente falou isso, saiu, por exemplo, todas as histórias de brinquedos se movendo, Toy Story, eu mandei algumas que era da minha infância também, brinquedos se movendo. A fábrica de chocolate, também, que tem rio, docinho, tudo isso também, né, de lá. Um príncipe que é sapo e depois a princesa que vê que ele tem qualidades, daí se apaixona por ele, apesar de ele ser feio, né, mas é bom de coração, e daí ele entende o príncipe. Então, acho que todos esses elementos, eles estão inicialmente lá que a gente vê hoje em dia, né? E para ver também, até, por exemplo, a fábrica de chocolate hoje em dia, o primeiro filme, até o segundo, era assim, fulano que comeu até explodir, aí a criança explodia, não sei quem que caiu no buraco morreu, as crianças, né, da fábrica de chocolate, que tem esses negócios assim meio bizarros mesmo. Que depois ficou muito da Disney, onde tudo tem final feliz, tem, né, assim, uma distorção da felicidade suprema, onde nada está errado, sabe? Então, não sei, eu acho que é estranho para a criança, porque a criança tem que ver também, tem que lidar, né? Tem que lidar com todas as faces que existem no mundo, porque é o mundo que tem, basicamente. Olha, eu concordo com vocês, Jean, sobre essa questão das adaptações. A gente vê aí versões simplificadas de outras obras. E sobre o que você falou, Raquel, a Disney está tão forte nessa questão de tipo, vamos tirar o terror, vamos tirar as coisas ruins, vamos tirar a morte, a velhice, a feiura das histórias, que agora eles estão contando as histórias dos vilões de forma bonitinha, com final feliz, todo mundo se abraçando no final. Agora o vilão é bom. De repente é bom ser vilão. Ele é completamente sem noção. O vilão é mal compreendido. Mas isso do direito vilão. Perdão, mas assim, eu e a gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução do arquétipo do Lord Byron, do anjo caído, do corruptível, da pessoa que é má, mas ao mesmo tempo seduz o público. E eles meio que estão tentando fazer isso também, numa pegada mais moderna. Mas você vê, essas adaptações de vilões da Disney estão ganhando livros também. E contando a versão pelos olhos desses vilões. É tipo o diabo. Ele é super legal, gente. Você que não está compreendendo direito.
Eu assisti, é bem isso. Eles humanizam o diabo. Então, você que não entendeu, imagina, absurdo. Mas é isso mesmo. Eles humanizam, eles colocam arrependimento, colocam questionamentos, e isso vai entrando no imaginário. Então, assim, algumas coisas que chocam, tem que chocar mesmo. É parte da vida. Você lembrar que também tinha lá o lobo mal, que você não ia dormir, o lobo mal ia te comer, lembra? Tem muitas coisas assim. Ninguém morreu para falar, nossa, o lobo mal vai te comer, qualquer coisa desse gênero. Fica Morte, traumatizada pro resto da vida. então, isso existe. Qual é a melhor forma de você começar a inserir esses assuntos delicados no imaginário da criança? Às vezes, através de contos de fadas, assim, que hoje em dia parece ferir um pouco esse senso que a gente tem do que seria infantil ou não, né? Gente, rapidinho. Desculpa, eu tô no meio do banho aqui dentro do hospital. Mas eu preciso falar para vocês. Gente, a coisa mais difícil hoje é discutir morte com criança. Porque as pessoas não falam sobre a morte com criança. E eu lido com vários pacientes oncológicos que têm netos ou filhos, e é um drama maior do que deveria ser. Porque, lógico que é um drama falar sobre a morte com a criança, mas é muito maior porque, assim, não pode falar sobre a morte. Precisa falar, né? E os contos de fadas têm isso. Tem. E aí é pior porque o ente querido desapareceu e não vai falar que morreu. Pior ainda. E assim, tem que acontecer, mas é um processo difícil falar. Sempre vai ser difícil, né? Mas eu sinto uma dificuldade ainda maior. Eu lembro de quando falaram quando meus avós morreram. Todos meus avós morreram, eu era muito pequena, e eu lembro de cada um deles. E eu lembro como conversaram comigo e como eu entendi. Com 4 anos, com 6 anos, eu entendi que eles tinham morrido. E é isso, né? O meu bisavô, ele morreu, ninguém falou nada. Ele desapareceu só, ninguém falou para mim, ó, morreu. Eu falei, cadê o meu bisavô? Ninguém falou nada. Imagine que a gente imagine hoje, sabe? Enfim, mas uma outra coisa só é que eu não sou contra a gente compreender o contexto do vilão. Eu não sou contra. Mas aí cria uma nova história. Não vem recontar uma história que existe. Porque é preciso entender que vilões também são vilões. Mas cria uma nova história que faça o contexto, que faça entender que aquele vilão ali pode se arrepender, né? Pode vir para um outro caminho. Mas não recontar histórias que já existem e que têm suas funções, que viraram clássicos porque têm suas funções. Pois é um caminho delicado. Histórias têm que ser contadas, mas eu concordo com você. Isso também é questão de toda essa gama de representações, né, que a gente está vendo atualmente, principalmente no cinema. Eu acho sim que é válido você dar voz para vários tipos de personagens, dar a oportunidade das pessoas verem coisas diferentes, né? Porque mais do mesmo é mais do mesmo. Só que eu acho que é muito mais válido você fazer esse processo através de histórias novas, histórias criadas com este propósito, que você ir lá, pegar algo que já está no imaginário coletivo de pessoas, deturpar aquilo, porque é uma deturpação, né, da ideia original, e ficar insatisfeito porque não deu certo, porque o público não gostou. Por quê, né? Eu vi uma conhecida minha, ela sempre me falou assim, eu não quero ver a Cinderela X, Y, Z. Eu quero ver uma personagem nova que talvez representem outras características. Que possa ser negra, que possa ser gordinha, que possa quebrar outros tipos de padrão, mas que seja criada para isso. Não você pegar uma coisa que já existe. Porque a Cinderela é a Cinderela, gente. Ela não vai ser outra coisa, por mais que a gente tente. E isso vai abrindo vários leques para debate, né? Mas eu vou ficar nessa linha. Tragam personagens novos, né? Não mexe com uma coisa que às vezes já está até no íntimo da pessoa. Sobre essa questão da morte, né? Um tema muito delicado. A gente vê que até pessoas adultas têm dificuldade em falar sobre a morte. E eu acho que talvez criar uma superproteção, uma bolha, mentir,
não falar, às vezes, o que está acontecendo é pior, porque a gente sabe que a criança sabe. Focar, mais uma coisa, a gente se chocou com a história porque a gente já está nessa agenda de que a coisa tem que ser mascarada, de que a coisa não pode ser tão chocante. A gente se chocou com essa história porque a gente está na agenda. E assim, eu acho muita falta de caráter, desculpa falar assim, mas você usar a fama de uma história para crescer comercialmente e trazer uma agenda para fazer a gente abraçá-la a qualquer custo. Eu acho importantíssimo que a gente tenha representatividade, que eu estou falando como uma mãe de uma criança com deficiência. Eu acho importantíssimo que a gente tenha representatividade, né? Que esse olhar seja mais amplo, que a gente entenda outras coisas. Importantíssimo. Mas aí as pessoas comercialmente querem surfar a onda do que já existe. Por que que Branca de Neve fez sucesso? Porque tem aquela história com aquela personagem, com aquilo ali. Então, querer criar uma Branca de Neve, por exemplo. O príncipe não vai salvar a princesa. Ela não sei o quê. É ela que se salva. Pô, e cadê o companheirismo para criar homem como que não ajuda a princesa, que não ajuda, enfim, outras conversas, né? Mas essa que é a questão. Por que não cria novos? Tipo, a gente teve um sucesso. Te amo. Eu adorei essas novas, né? Mas gente, Mama, aquela Valente, aquela que é ruiva, aquela é fantástica, porque ela é a heroína da história. Não é aquele príncipe que é um ladrão. Eles criaram uma época, por exemplo, a Pocahontas, que era indígena, que era legal, era uma história nova, Pocahontas, né? Não foi criada em cima de outra coisa. Porque também destrói uma cultura que já existia, você ficar destruindo o negócio. Gente, foi muito bom. E você vê que tem espaço, porque criaram coisas novas, né? Tem espaço para isso. E a Disney, que é uma potência, pelo nome que ela tem, ela pode carregar isso por si só. Ela não precisa do nome da Branca de Neve. Ela não precisa. Acho que custa mais caro contratar alguém que pensou numa história nova, fazer uma história nova, do que já repaginar o que já está velho e transformar. Não é isso não. Querem destruir as histórias antigas. É mais embaixo. É mais embaixo. Também, porque já era um sucesso, aí só que todo mundo já sabe. Então, realmente, também não adianta para eles criar uma história nova, tem que apagar que está errado. Entendeu? Então, por isso que fazem isso. O negócio é muito mais embaixo. A gente vai entrar aqui em teorias da conspiração, em debates, talvez, sobre ideologias, né? Mas eu também concordo que eu acho que a coisa é mais embaixo. Eu acho que existe, sim, um movimento para mudar os conceitos básicos sociais e gerar algo novo. E a gente está vendo isso acontecendo aos poucos, né? Em todos os campos. Mas, assim, os contos de fada... Gente, os contos de fada... esse negócio da gente ficar chocado, como a gente falou, isso é real. Eu fiquei pensando, por que eu tô me chocando? Se eu li os contos dos irmãos Anderson e eles estavam ali na mesma época do Hoffman, né? Eu li Irmãos Grimm, por que eu tô me chocando? Que é até pior. Gente, a Pequena Sereia morre. A Pequena Sereia morre, vira espuma, entendeu? Uma das histórias que eu mandei do Soldadinho de Chumbo, ele acaba, não sei se vocês ouviram, mas era de um desfile. Ele acaba na lareira, e aí é triste e bonitinho, junto com a bailarina, e os dois são, como chama, defumados na lareira. Viram outro brinquedo, eu acho que ela também era de chumbo. Todo mundo fala, não tenha medo, mas eles deixam de ser o que eram para ser um outro brinquedo. É meio triste, vai. E outra coisa, né? Mudaram tanto a questão, né? Chapeuzinho Vermelho hoje quase não se conta, tal. E aí eu lembro das minhas brincadeiras no recreio de quando eu era pequena, que a gente brincava de lá vem seu lobo, e a gente se escondia porque lá vem seu lobo, né? E era legal, caramba, era massa. E a gente brincava de polícia e ladrão. Hoje não pode brincar mais de polícia e ladrão. Entendeu? Eu brincava junto com o menino que disse que era nosso namorado, era namorado de todo mundo, prendia num lugar, prendia na cadeia, aí a outra que vinha libertar todo mundo. Era super legal, gente, vocês são 6 anos.
Mas só Dessas uma coisa, historinhas. né? Que desculpa, pode falar, Tassi. Eu ia fechar o gancho dessa questão das historinhas, que é uma subversão de valores total, né? Que a gente estava falando aí. Por exemplo, minha filha tem 3 anos. Aí todo livro eu tenho que ler todo antes. Aí tem uns que já tem que jogar fora. Igual você falou, questão da Chapeuzinho. Aí eu conto, ela fica, mamãe, o lobo é mau, né? Aí ela já tá na escolinha. Aí eu falei assim, sim, ele é mau. Ela, não, mas a tia na escola falou que ele é bom. Eu falei, não, filha, não existe lobo bom. O lobo é mau. Aí eu tive que explicar tudo. E eu fui na escola e reclamei. Porque toda história tem uma moral, né? É pra criança obedecer. O que aconteceu com a Chapeuzinho? Foi porque ela não obedeceu a mãe, né? E aí vem toda essa versão de valores. Ai, é complicado. É uma deseducação da criança, né? Não é uma educação. É muito. Só uma outra coisa, o que eu achei muito legal, assim, que para mim foi um exercício pessoal legal, é que essa parte de se chocar, eu me toquei na hora. Eu falei, Carol, como é que eu tô, né? Eu já tô me chocando disso. Aí, logo no início, quando vi a primeira foto dos ratinhos, eu já saquei. Mas beleza. E aí, a outra coisa foi que eu vi como minha cabeça já tá mais engessada, sabe? Como é difícil para mim, eu, Jamile, como adulta, conseguir fantasiar num conto de fadas infantil. Não é uma história de fantasia. História de fantasia eu entro, mas num conto de fada, que é mais do que fantasia, é o fantástico beirando do absurdo, né? E como eu tenho dificuldade disso, como minha cabeça já engessou. E aí, quando eu entendi o intuito da história, ela ganhou uma dimensão maior ainda para mim. Porque a história fala isso, sobre você exercitar sua criatividade, sobre a criança deliberar, sair do mundo mecânico, ó, reclamando das redes sociais de celular desde 1700, Hoffman já estava reclamando. Porque ele fala ali do mecânico, daqueles brinquedos que seguem normas específicas, que não estimulam a criatividade da criança, que não estimulam a imaginação, porque está ali movimentos repetitivos. E aí eu falei assim, por que eu fico procurando racionalizar essa história a todo custo, né? Minha imaginação também está nessa, eu tenho muita dificuldade. Então, foi um exercício que eu achei, para mim, foi muito interessante. Eu, como adulta. Sabe o que eu achei interessante que eu vi, e que eu não tinha pensado, que eu vi que os brinquedos entregues pelo Cristo Santo, não era Papai Noel, né? Porque a gente também, Papai Noel, acho que foi inventado pela Coca-Cola, que daí teve para cá, se eu não me engano. Então, a gente não sabe até quanto era o Jesus Cristo, né? Porque estava escrito Cristo Santo que veio e voava lá e entregava para as crianças, né? Eu achei super legal, porque a gente não tem essa ideia aqui. Parece que a vida inteira, de toda a época, no mundo inteiro, sempre existe um Papai Noel. Mas, gente, quando a gente fala que existe uma agenda, pode parecer teoria da conspiração, mas realmente esvaziaram a essência do Natal há muito tempo. E tiraram a figura de Jesus do Natal e botaram o Papai Noel. Olha, o que me chocou muito fazendo o material que eu disponibilizei aqui nessa leitura foi isso. Por quê? Eu admito para vocês, eu sempre tive a figura de Deus na minha vida, mas eu não entendia da onde que vinha todos os símbolos natalinos que a gente tem hoje. Aí eu fui fazer as pesquisas e foi me chocando profundamente. Por quê? O Natal, a gente só cansa de ver na TV como data de comércio. Data de comércio. E as representações, poucas vezes a gente vai ver uma representação real do espírito natalino, que é você, mesmo que não seja a data do nascimento de Jesus, é uma data que foi estabelecida para fazer em homenagem a ele. Então, a ideia é outra. E a gente, na prática, a gente não vê isso, né? Pouquíssimas famílias fazem uma oração, pouquíssimas famílias... Não tem mais presépio, não tem mais presépio. Tiram o Natal, o mês de dezembro, para fazer celebrações, para ir à igreja, para pedir bênçãos, agradecer. Gente, dia 24 para 25 a gente tinha que agradecer e pedir bênçãos, porque a gente está falando diretamente com Deus nesse momento que, tecnicamente, o mundo todo está comemorando, mesmo que não seja com esse intuito, né? E o que me chocou foi porque a gente tem países que não são cristãos, né? Ok. E virou uma data completamente comercial.
Na China é KFC. O povo fizeram a campanha uns 20 anos atrás, o povo come frango frito. E Coca-Cola, gente, Coca-Cola. Quando passa a carreta da Coca-Cola, o que a Coca-Cola tem a ver com o Natal? Nada. Nada com um significado verdadeiro, né? Tem, agora com o comércio, que virou tudo comércio. E a gente tinha que ver até pelo lado da questão católica também, né? Porque muita coisa foi instituída pela Igreja Católica. Então, você vê que é uma data muito importante para os católicos, muito importante. E eu sinto, às vezes, que muitas pessoas... Eu lembro muito do capítulo de As Boas Mulheres da China, sobre essa questão de que, às vezes, o exercício da fé se torna um hobby. As pessoas dizem coisas, estão lá todo dia, mas é um exercício meio vazio. Porque eu falo por mim, eu conheci católicos, verdadeiros católicos, assim, que me ensinavam coisas, que tinham uma mensagem realmente para me passar há pouquíssimo tempo. Minha vida toda, quando eu era nova, eu só conheci católicos da boca para fora. Perguntava o que você tem alguma religião? Eu sou católico. Mas não comungava. Também, é católico, né, que eles falam lá, não sabe nada, né? Também, agora você tem mais contato, você fala, meu Deus, sério que você sabe qual que é a religião católica? Porque é uma coisa que não tem brincadeira. Então, assim, eu fiquei muito surpresa em entender essas bases. Para mim, foi muitas surpresas, tá? Quando eu fiz aquele vídeo, eu fiquei surpresa com um monte de coisa. O símbolo da árvore, tudo tem simbolismo voltado realmente para Deus, né? E eu achei isso muito bonito. E essa questão dos contos de fadas, né? Voltando aqui pro Quebra-Nozes. Eu já fui com eu não passei muito por essa questão que a Jean falou, porque eu já fui com a cabeça de assim, é um conto de fadas. Ele está ali sendo colocado no mesmo campo que os Irmãos Grimm. Então, tô esperando algo muito parecido, né? Só que eu senti essa questão que a Jean também comentou. Não tive problema com imaginar, mas tive problema em julgar. Tipo, como é que essa história é uma história para crianças? E é uma história para crianças, gente. Pasmem, é uma história para crianças. E foi contado para crianças. Pode falar. É uma experiência minha, pessoal, né? Eu li como uma história para crianças realmente, porque eu tinha uma tia, e quando eu era pequena, ela lia contos de fadas pra gente, e apagava as luzes e ela lia com vela. Então, assim, tem uma leitura assim que eu não esqueço. Eu lendo isso aqui e lembrando. Ela leu, eu não lembro qual era o livro, mas provavelmente era Branca de Neve, não. Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Eu lembro na minha cabeça do medo, como se eu estivesse numa floresta, no escuro, e um lobo atrás de mim. Era ótimo, assim, eu tenho. E eu, quando estava lendo aqui, o Quebra-Nozes, eu realmente li e eu senti de novo aquela sensação de quando eu era criança. Foi muito gostoso. Eu ainda não, como eu falei, eu não terminei de ler o do Hoffman, mas assim, para mim não foi nenhum espanto o rato ser esmagado, porque ela já tinha lido para mim o flautista, né? Não tinha um flautista que ele tocava flauta e os ratinhos tudo morria afogado dentro do rio? Tinha. Eu Então, então, eu tenho essas lembranças dessas histórias e desses fatos. Então, para mim, assim, foi uma nostalgia. Eu achei muito gostoso, assim, para mim não foi. Você sabe o que foi que me espantou? A história da menina casando. Foi isso que me chocou. Eu sei que na época, eu nem sei naquela época. Oi? Porque ela é criança casando, né? Muito Isso. Foi isso que me chocou. Foi ela tá noiva e no outro ano ela casou. Eu disse, peraí, casou como? Ela tinha Gente, quando vocês eram pequenas, vocês nunca brincaram que casavam? É uma brincadeira.
Com Entendeu? certeza. Mas eu entendo, porque eu também fiquei nessa, assim, né? Eu entendo, mas é só entender que é uma brincadeira. Mas também as crianças casavam lá com 12 anos, vai ver também era isso, né? Para justificativa. Ela tinha no máximo 9 no final da história. Eu levei, tipo, na brincadeira. Não acredito naquela opção do sonho de morte, etc. Eu acredito que ela, tipo, ela finalizou a história como se ela fosse assim, uma criança finalizando a história. Aí ele apareceu, me pediu em casamento, eu falei, não, daqui 1 ano a gente casa. Aí, tipo, em 1 ano a gente casou, mas é tipo, brincadeira, faz de conta. Eu levei nessa e aí ficou, assim, aceitável, né, o final. Mas que legal, cara. Que legal essas lembranças. Eu não tinha muito quem lesse pra mim, não. Mas por isso que às vezes eu até acho estranho quem lê para mim, ouvir alguém lendo. Eu ainda, às vezes, eu me pego achando estranho porque eu não tenho esse hábito de ouvir pessoas lendo para mim. Mas deve ser muito divertido. Imagina, juntar uma primalhada, todo mundo assim com 6, 7 anos, juntar todo mundo fim de ano, vem uma tia com tudo escuro, uma lanterna. Vou contar para vocês a versão da Pequena Sereia hoje. O povo não vai querer nem entrar na água mais. A minha mãe, ela lia para mim, aí ela lia histórias da Bíblia, aí tinha Adão e Eva, depois tinha desaparecido todo mundo, não tinha mais ninguém, daqui a pouco tinha um monte de gente. Então, assim, não entendi essa história, não tinha ninguém, agora tem um monte de gente, como é? Aí minha mãe não sabia explicar, que besteira, tudo isso. E o legal é que quando a gente é novo, a gente questiona, não tem resposta, a gente descarta. Fala, E questiona, não explica aí direito essa história, porque não está entendendo. Aí a minha mãe ficava, não, é porque você tem que acreditar, é a fé. Eu, não sei não. tirando essas partes, né, que eu acho que é muito a nossa cabeça trazendo problemáticas que provavelmente não existiam nem na cabeça do autor, e isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Diariamente. Porque acho que tudo a gente consegue ver pelos nossos olhos, e às vezes quando a gente olha pelos nossos olhos, são olhos que não cabiam na época. Essa questão de ler clássicos, né? A gente acaba tendo que trabalhar muito isso. Porque sempre tem alguém que vai criticar o livro falando que tal coisa era isso, tal coisa era aquilo, sendo que na época não cabia nem essa interpretação. Então, muita coisa muda o significado. Isso que a Jean falou de traduções, de mudanças de olhares, de coisas culturais que não tem como a gente trazer para a nossa cultura, para o nosso olhar. Isso me surpreendeu. E essa questão das traduções, né? Entrando essa questão também. Aqui a gente viu que na Alemanha, né? O alemão também não é uma língua totalmente fácil. Então, com certeza, muita coisa se perdeu nessa possível tradução. Talvez fosse por isso que o Hoffmann decidiu. Hoffmann não, que o Dumas decidiu não traduzir, mas sim recontar. Né? Porque recontar ele teria licença poética para colocar uns pinguinhos nos is e talvez discutir coisas que não seriam comuns fora da Alemanha, porque a Alemanha esses países ali daquele meio ali, eles são um caso à parte cultural, né? Eu lembro. Mas posso falar algo brilhante do Dumas? Fala. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O Dumas. Peraí, me dê 2 minutos. Acabou. Não, beleza. Raciocínio que já tinha levantado, o Nabokov ele já falou sobre isso várias vezes, que quando ele saiu da Rússia, foi para a Alemanha, depois ele veio para a América, ele sentiu muita dificuldade em abandonar a língua russa. Não no sentido de, tipo, aprender um novo idioma,
mas ele falou que existiam conceitos culturais e literários e vocáticos também, assim, da fala mesmo russa, que não tem como trazer, que apenas um russo vai entender aquilo ali. Você Posso pode falar tentar. uma curiosidade? É tipo saudade em português. Fala, Jean. Você sabe que. Acho que foi a Kel que quis falar. Tá Fala aí. ouvindo? Tá ouvindo? Estamos. Quando eu fui para Viena, que Viena é um país lá, fala alemão, né, perto da Alemanha, gente, essa gente é meio esquisita mesmo. Você sabe que tinha, uma vez eu vi lá, falei, gente, primeiro que é um lugar esquisito, né? Aí tinha um bolo, te juro, o bolo estava na vitrine, né? Aquele bolo decorado, cheio de rato. Não era o rato do Mickey Mouse, esses ratos de decoração de pomar de pã. Milhares de ratos em cima do bolo. Eu, ai, meu Deus, que coisa horrorosa, o que é isso? Como que alguém pode comprar um bolo decorado cheio desses ratos, de rato? Não é rato do Mickey Mouse. Provavelmente homenagem ao Hoffman, viu? Marzipan, ratos. Só uma coisa que eu ia falar que eu achei brilhante do Dumas e que eu só fiz isso, mostrando como é a cabeça criativa de uma criança. A gente fica falando, ele ficou enfeitando, mas faz todo sentido para mostrar de como a Marie também fantasia, porque ele começa mostrando que ele era um prisioneiro e tal, que as crianças estavam ali. Então, tudo isso já está dentro desse contexto. Então, eu achei brilhante da parte dele também. Começar mostrando, olha, o mundo infantil é esse, entendeu? Ele literalmente vendeu o peixe, tipo, cabia a gente comprar. É uma criança fantasiosa, é uma criança que brinca, que sonha acordada, e isso é um comportamento que os irmãos têm, portanto que a gente vê várias vezes o menininho lá falando dos bonequinhos como se fosse a vida real, né? Que eu bato, que eu faço, que aconteça, que eu mando fuzilar, e eu tipo, meu Deus! Realmente, isso foi muito brilhante dele. Ele te convida a Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui, ó, rapidinho. Ó. Ali tem o Papai Noel. Gente, eu fui comprar meu. Eu queria um presépio, não tem. Só não tinha. Ele tá aqui mimindo agora. Aí eu comprei aqui para botar uns docinhos para as meninas pegarem e uns panetones pra gente ir comendo esses dias. Que legal, Jean. Tá certo, tem que fazer mesmo. Que aí motiva vocês, ele entende também o que está acontecendo. Muito legal. Natal, né, gente? Tem que ter alguma coisa para lembrar. Não sei que é Natal. Eu não tô vendo nada, tá? E é isso, a gente leu esse conto para isso, né? Pra gente lembrar do Natal, lembrar dessa fantasia também, lembrar desse momento que é de presentes. E o bom foi que, assim, eu não vi o Papai Noel no conto. Aí eu falei, nossa, menino Jesus que traz, né? É óbvio, é o menino Jesus que traz, não é o Papai Noel que traz presente, é o menino Jesus, sabe? Lá em casa eu sempre soube que eram meus pais, né? Eu nunca tive fantasia do Papai Noel, mas a gente fica alimentando, né, a fantasia do Papai Noel. Genial também essa parte do menino Jesus que traz o presente, eu adorei também. Pena que eu já tinha colocado o Papai Noel para trazer aqui, senão eu ia começar com o menino Jesus. Agora vai ser difícil. Aqui eu falei para Luquinhas, assim, o menino Jesus vai deixar um presente na mão do Papai Noel para trazer para você. É isso que eu tô falando com ele. Aí amanhã eu já falei, olha, eu acho que o menino Jesus vai mandar alguma coisa, porque eu tô sabendo que o Papai Noel vem amanhã, então ele mandou alguma coisa. O ajudante dele Gente, vai mandar uma. Vou aí. Eu tinha exatamente 1 hora que deu agora, eu vou ter que sair. Tá bom, a gente vai finalizar aqui. Aí depois eu subo. Beijo. Manda um beijo. Beijo. Lucas. Feliz Natal, gente. Você a gente não fala.
Beijo, A gente vai se Natália, falar. Mas... A gente vai se falar. Eu vou estar aqui meio que parada sábado, domingo. Se bem que sábado eu vou trabalhar e a gente vai gravar. Mas domingo, segunda eu vou estar aqui meio sozinha, então a gente vai conversar muito, porque eu vou ficar mandando mensagem pra vocês. Beijo. Sim, senhora. beijo, Beijo. Jane. Para finalizar, né? Uma coisa que surpreendeu essa questão dele logo de cara falar assim, caso vocês não saibam, né, o Natal é para celebrar o nascimento do menino Jesus. Eu falei, ai, que fofinho, gente. Adorei isso. E o negócio do confeiteiro lá, o que vocês pensaram? Que nas duas versões lá ele fala, o confeiteiro, na versão que eles estão lá no reino da comida. Esse confeiteiro que meio que faz papel de oráculo, que fala as coisas e tal. Parecia um papel de Deus, eu achei, né? Tipo, todo mundo fica quieto, ou um ser superior, porque todo mundo temia, e daí chamava e todo mundo já parou a briga. O confeiteiro, porque a gente está falando de um mundo de doce, né? Um mundo de doce. Então, o confeiteiro, para mim, seria algo representando quase que o criador, né? Porque se a gente está falando de um mundo de doce, quem cria esses doces é o criador. Então, fiquei assim meio na dúvida. Será que isso é uma alegoria para Deus? Será que é uma alegoria para um oráculo? Será que é uma alegoria para destino? Para criação? Eu não sei se você viu, mas bem próximo também tem eles adorando o bolo lá, que era o Deus Sol. Aí depois logo eles chamam o confeiteiro, porque o Deus Sol também era né, dos pagãos, dos pagãos, né? Entendeu? Não sei se vocês viram isso. Com certeza deve ser alguma alegoria para isso. Porque Aí depois eles chamam o confeiteiro. você tá tão baixinha, Raquel. Aí depois chamam o confeiteiro. Primeiro eles falam do Deus Sol, que é o bolo, aí depois eles chamam o confeiteiro. Sim, eu acho que ficou muito nessa, tipo, criador, criação. O bolo, confeiteiro, esse mundo de doces. Eu fiquei tentando ver dessa forma. E essa questão de olhar o final do livro como um final feito por uma criança, tipo a Maria Mary lá contando pra gente que eu casei. Tipo, também vi nesse olhar de vamos manter a fantasia até o final. E foi uma leitura, assim, que me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava que fosse desse jeito. Achei que ia ter algum outro elemento que está no cinema, que está no balé, né? Fiquei chocada aqui dessa questão da fada açucarada, né? Só aparecer na adaptação para balé. Eu fiquei tentando entender como é que eles encaixaram. Um dia eu vou ter que tentar assistir o balé e talvez legendado, né? Se tiver letra. Mas acho que não tem letra, não. Acho que vai ser só a representação. Vou ver se eu pego um resumo, alguma coisa de balé, para poder eles explicarem como é que funciona a apresentação. O interessante deve ser como o cara, né, que é o músico, ele transformou aquilo numa música. O que será que tem na letra da música para ele ter conseguido transformar no balé aquilo, né? Pois é. A ópera também. A gente acabou, por causa de Madame Bovary, assistindo a ópera da Carmen. E a gente não acha legendado, né? Mas eles cantam a ópera toda e eu fico me perguntando o que eles estão dizendo, que história é essa que eles estão contando pra gente? Porque a ópera é eles contando mesmo, né? O balé já é só a percussão. Mas, assim, o Hoffman, ele tinha talento para percussão. Acho que ele chegou a ser até maestro também. Então, eu não sei se ele teve participação, vou até dar uma pesquisada. Mas o Tchaikovsky, ele... Gente, aquela suíte que eu coloquei no videozinho, aquilo ali é macabro, né? Eu achava bonitinha. Depois que eu li o livro, eu falei, esse negócio é macabro pra caramba. Encaixa direitinho.
Mas acho que é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Vamos Feliz de ter feito essa leitura, porque é um dos poucos livros que estava na minha meta de leitura, que eu consegui, graças a Deus, também estava no clube. Pois é, a gente tinha prometido 4 leituras no início do ano, e desde o início a gente tinha falado quem queria ler o Quebra-Nozes, as 2 versões. A gente conseguiu fazer 5, e a gente ficou assim, será que a gente faz mais essa? Muito corrido. Aí Jean, tipo, um dia antes falou, vamos fazer. Faz um calendário aí, manda e a gente vai fazer. Tá bom. Aí conseguimos, por sorte. Depois, quando terminar, que ainda tá faltando, manda lá o que achou, se sentiu uma diferença. Mas eu achei elas bem parecidas, as versões. Vocês querem falar mais? Gostei demais dessa leitura com vocês, foi ótimo. E é assim, uma sugestão, já que ficamos tão impressionadas com o nosso imaginário, né? E com a forma com que as coisas que estão acontecendo hoje em dia estão desfazendo tudo isso que a gente tinha antigamente. Pega um conto de fadas, coloca lá no Google, conto de fadas mais assustador. E aí a gente coloca para ler ano que vem. Vou falar com o Jean, pra gente pegar um bem macabro, assim. Eu acho bem legal, de repente, o da Pequena Sereia, que já falaram que é um terror aí, eu nem assisti o filme. Ela ficou traumatizada, tem um vídeo dela no YouTube falando da Pequena Sereia, ela, tipo assim, desacreditada, meu Deus! Gente, e se eu não me engano, da Chapeuzinho do Lobo Mal, o lobo ele engole, né? No conto ele engole a vovó e ele corre atrás da Chapeuzinho para matar e tá, meu Deus. A Cinderela, a irmã corta o pé para poder tentar entrar dentro do sapatinho. Isso! Com os olhos, cega a madrasta. É um negócio assim, passada. Eu lembro que quando eu li, eu falei assim, meu Deus, a Disney me enganou. E o Corcunda de Notre Dame? Vocês leram o Corcunda de Notre Dame depois de assistir da Disney? Graças a Deus eu li o livro antes de ver o filme, porque é absurdo. Não tem como mostrar aquele livro tristésimo numa coisa feliz, gente. Impossível. Coitado. Eu ainda não li, não, mas o pessoal falou que também, assim... Como colocar esse conteúdo? Nossa, é de partir no seu coraçãozinho em 1000 vezes. Não, é impossível você fazer aquilo, ser feliz, a não ser que você distorceu toda a história. Impossível. Eu fiquei surpresa. O do Barba Azul também. Barba Azul que a gente sempre traz aqui, porque a Clarissa traz um arquétipo muito bom com o Barba Azul, né? Barba Azul, a história, assim, de cair o queixo, sangue, e mata, e não sei o que. E eu, tipo, meu Deus! Eu tento, mas às vezes eu fico com aquele pensamento, isso aqui é para criança, não. É assim, foi feito para criança, né? Eu acho que é por isso que as histórias hoje, infantis, também estão passando por esse olhar muito do politicamente correto, né? Não digo que seja totalmente ruim, que eu acho que certas coisas são necessárias, assim, a gente preservar os jovens, mas falar sobre velhice, falar sobre o ser humano, coisas boas e ruins. Mas é super proteção, né? Essas crianças depois não vão saber viver a vida com essa super proteção, porque, enfim, né? As coisas vão acontecer. Você não sabe quais vão acontecer, infelizmente, você não tem como saber. Mas se você não conseguir lidar com esse tipo de emoção, né? Porque seria um tipo de leitura que o pai e a mãe vai lendo, a criança fica com medo e você vai explicando também, não é largar a criança lendo sozinha. Você vai apoiando ela, explicando para ela entender as coisas. E aí ela vai evoluindo e entendendo. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sou professora, né? Eu fiz formação normal para dar aula e eu tive várias matérias relacionadas à educação, a jovens e etc. E eu tinha uma professora que ela era um pouquinho fora da curva, que ela sempre falou sobre os perigos de uma educação muito protegida, né?
Porque uma coisa é você ensinar o seu filho a fazer boas escolhas e ele tá preparado para o que vier. Outra coisa é você não permitir que o seu filho faça boas escolhas e ele não saber viver sem você. Claro que é cada um dentro do seu contexto, né? A gente sabe que cada indivíduo tem suas limitações e suas capacidades, mas ela sempre falou muito sobre isso. Sempre que possível, trabalhe a autonomia. Deixe muito claro as coisas para que o seu filho também entenda o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo e errado existe, né? A gente tem que passar. É verdade. Sabe que uma minha, a criança perdia, o filho dela perdia, ela falava, não, ganhou. Eu falei, por que você tá falando que seu filho ganhou? Ah, porque ele fica triste. Eu falei, pois é, mas faz parte. Você tem que entender que ele perdeu. Ah, coitado. Não, coitado, gente, é um jogo. Tem umas pessoas que ganham, outras que perdem. Não dá para estar falando que a criança ganhou quando ela perdeu, é um jogo. Pois é, e esse negócio dos Parece jogos. ruim agora, mas é ruim pior depois. A criança não sabe lidar com frustração. Eu não tenho mais crianças na minha vida, né? Todo mundo cresceu já. Mas a minha irmã tem. Aí de vez em quando eu interajo com os sobrinhos dela. E a menininha de 6 anos, ela não gosta de perder, não. Todo mundo tem que deixar ela ganhar. Se ela perder as 3 vezes seguidas, ela chora de raiva e não quer mais jogar. Já tá Eu acho que sim, porque você cria a criança animada, achando que o mundo tem que estar em torno dela. Não pode manter esses comportamentos. Ainda mais que ela foi filha única por um bom tempo. Agora ela ganhou um irmão. Então ela nunca teve que dividir. Tchau, beijo. Bom Natal, Tchau. tchau. Tchau.